Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, estejam conosco mais uma vez nesse estudo, fazendo com que consigamos colocar dentro de nós todos os ensinamentos que aqui foi passado, para que possamos, em nossas ações, demonstrar o nosso ensinamento e, com isso, dar um passo a mais em nossa evolução. Esteja conosco, Jesus amado, esteja conosco, espíritos amigos, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Cito, pela prece. Bem, hoje nós entramos na parte do Livro dos Espíritos, na questão 14, 15 e 16, que eu já tive dando uma lida mais cedo. Kardec faz pergunta à espiritualidade baseada no panteísmo, para ver o que os espíritos responderiam para ele, não é isso? Então, a questão número 14, Kardec pergunta: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? É o pensamento panteísta, né? Aí os espíritos respondem: se o fora assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra. Não é? Ou é o efeito ou é a causa. Não é? Então, se Deus é a causa, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, ele não pode ser o que o panteísta gostaria que ele fosse. Então, é por essa razão que os espíritos respondem dessa forma. Eu vou ler o resto do texto e depois eu vou pedir para a Marli, que entende muito melhor do que eu, obviamente, a respeito desse tema, falar alguma coisa para nós. Então, continuando. Deus existe. Não o podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Aí eu vou pedir para a Marli comentar para nós. A resposta é um tapa com luva de pelica, né? Que, na verdade, nós não nos atemos a nos autoconhecer, a nos autoexaminar. Principalmente à luz da doutrina cristã, né, da doutrina espírita, das leis universais, das leis de Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo, as leis morais, a caridade. Então, nós queremos saber do universo, ou do que está fora de nós, e de Deus, né? Entender melhor. Tanto é que a primeira pergunta é: quem é Deus, né? E aqui, se ele é um ser distinto ou resultante de todas as forças e de todas as inteligências reunidas do universo. Realmente, aí a pergunta leva
a tomar o efeito pela causa, ou, né, igualar Deus a tudo que existe, que é o panteísmo, né? Pan é todo, e então Deus seria mais ou algo semelhante a nós, algo semelhante ao que tem no universo, como a matéria, como tudo que existe. Não é assim, né? Primeiro porque Deus seria aquilo de mais sublimado que existe, né? E isso é incomparável a qualquer outro tipo de manifestação, seja ela qual for. Não dá, porque ele criou tudo que existe. Como é que ele vai ser igual? Não é? E o panteísmo foi uma doutrina, na verdade, que veio, de certa forma, para tentar não combater, mas, digamos, sensibilizar um pouquinho o peso do niilismo, que era a crença no nada, né? Aí vem o panteísmo, porque o panteísmo vai pressupor a existência de algo superior a nós, de um ser superior a nós, o que no niilismo não havia. Então, existe sim alguém, né? Existe um Deus, porém, ele é tal qual tudo que existe no universo. Isso é absurdo, é tão absurdo quanto o panteísmo. É impossível, né, de se falar. E que nós nos caímos, como é aqui, né, essa observação, Deus existe, disso não há a menor dúvida, ou seja, existe um ser supremo, existe alguém que criou tudo, porque não é possível, nada não gera nada, então eu conheço-te a si mesmo. Então, se eu me conhecer, se eu focar no meu aprendizado, no meu aprimoramento, e para eu me aprimorar, eu preciso, sim, conhecer fora de mim, né? Porque eu não sou uma ilha, eu estou em relação, eu vou tentar conhecer o meu próximo e vou, daí para diante, realmente, me voltar para as coisas maiores. Mas não nesse sentido, porque nós só conseguimos, nesse sentido, de dizer que Deus é tal qual tudo que está aí, né? Em tudo. Deus está presente em tudo e tudo é Deus. A doutrina panteísta prega exatamente isso. Tudo é Deus. Se tudo é Deus, então nada é Deus, não existe, né? Esse totalitarismo, ele é incoerente. E nós só realmente, é impossível de a gente entender Deus ou tentar detectar, perceber Deus, quando não nos conhecemos. Quanto mais mergulhamos dentro de nós, mais nós percebemos que existe um ser criador grandioso, incomparavelmente superior a tudo que existe. Então, esse mergulho, quando eu me conheço, eu percebo a diferença, a insignificância de tudo que existe. Não que a criação de Deus seja nula, seja nada. Não é isso. Mas se ele criou, ele está acima de toda a sua criação. É incomparável, né? Marli, Oi. por favor, me esclareça aqui uma questão. Eu estou pensando aqui com meus botões. Realmente, niilismo e panteísmo, na atualidade, é como você disse, é um absurdo. Mas o panteísmo já não seria, naquela ocasião, já uma evolução, porque já estava acima do niilismo, não é? Sim. Não era de todo mal. Sim, porque se pressupunha alguém acima da natureza humana, da criação, de tudo. Quando o niilismo, não. O niilismo era eu, a matéria que tinha valor,
O niilismo é o materialismo quintessenciado, elevado a uma instância acima de tudo que existe. Então, é matéria, é o poder, são os bens, são as conquistas, é aquilo que eu posso comprar e adquirir. Isso tudo, com a vida finda, esta vida aqui presente, tudo acaba, é óbvio, não é? Tudo acaba. Por quê? Porque não tem nada além de nós, a não ser a matéria. A matéria, sim, está acima. E é a ela que eu devo conquistar, para ser feliz. E ser feliz aqui, porque fora disso não tem absolutamente nada. O panteísmo, ele vem, de certa forma, para suavizar um pouco isso, porque, de repente, nas filosofias, eles entendem que o niilismo é algo muito grotesco, muito grosseiro, né? Então, surge uma corrente que cria o panteísmo, é uma outra doutrina, em que se acredita em algo maior que nós, que não é a matéria, não é? Mas que é gerado, é parte de tudo. Isso também levou à confusão quando a gente olha para a natureza, vê uma fonte maravilhosa, os pássaros, as belezas da mãe natureza, e diz: eu vejo Deus em toda a sua criação. Isto não é panteísmo, é quem mais criaria todas essas belezas do universo, a não ser alguém que está acima de tudo isso, que é soberanamente maior, com maior poder, com maior conhecimento do que tudo que existe no homem e fora dele, né, no universo. Mas tudo é gerado da mesma forma, né? É o pão, né? Então tudo é igual. Deus é a mesa, sou eu, né? Eu sou um Deus, você é um Deus, a Cida é Deus, tudo é Deus. E se tudo é Deus, nada é Deus. Deus não existe. Então, em essência, se você for analisar à luz da lógica, é tão contraditória, é tão absurda quanto o niilismo. Só que o niilismo nem cogita Deus, é matéria. E o panteísmo vai falar de um Deus que está aí, como se fosse um pozinho mágico. É uma matéria melhorada. Mas nem melhorada nem melhorada. Se fosse melhorada, eu diria que foi um avanço, sim, mas nem melhorada, porque ele seria feito, ele está nas coisas, em tudo. Então, se tem uma doença ali, é Deus gerando, enfim, é um pensamento doente, né? Tão doente quanto o niilista. É tão doente quanto, é tão atrasado quanto, é tão adverso ao conheça-te a ti mesmo, que chega a nos chocar, tal qual o niilismo. Porque se eu me conheço, eu vou me perceber, de certa forma, com a minha inteligência, um ser superior. Superior à inteligência, ao determinismo, à vontade, ao livre-arbítrio, do que os outros seres vivos, não é verdade? Animais, vegetais, minerais. Então, eu vou entender, eu vou olhar para fora de mim e falar, tem uma hierarquia no universo. Não vamos comparar, mas cada um dentro da sua classe, não é? Mas existe. Então, além de mim, o que tem além do homem, acima do homem? Então, Deus é o homem, é a formiga, é a casca da árvore que se solta, é o mal, é o lodo, né? É o crime, é a doença, é tudo. Que ideia mais maluca. É uma amálgama. Vamos na questão 15 e vamos agradecer a Rosemary, que ela deve ter feito um miojo lá com o Adriano. Falou, você come esse miojo aí que eu vou lá para o estudo. Aí apareceu. Obrigado por ter aparecido aí, Rosemary.
Então, a questão 15 vai dizer assim, ó, Kardec pergunta: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, a doutrina do panteísta? Aí a espiritualidade responde: o homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. É mais ou menos, no meu entendimento, aquilo que nós comentamos quando iniciamos o estudo, quando Kardec pergunta, e a Marli falou agora há pouco, na questão 1, ele pergunta o que é Deus, de maneira que os espíritos teriam que responder a ele que Deus seria algo e não alguma coisa, porque nós humanizávamos Deus, né? Nós materializávamos Deus, porque a gente botava Deus no trovão, Deus na chuva, Deus na beleza, Deus... Eu costumo brincar dizendo assim, se naquela época tinha o Deus da feiura, era eu, né? Então, a gente botava Deus em tudo quanto era coisa. Então, aqui está na mesma situação. O homem, não podendo se fazer Deus, né, quer ao menos ser uma parte dele. É claro que nós não podemos, e a Marli vai comentar daqui a pouco, mas eu vou seguir uma linha de raciocínio aqui. É claro que nós não podemos confundir quando Cristo fala para nós: vós sois deuses. É esse o pensamento do panteísta. Né? Ele fala, vós sois Deus, ele está querendo dizer assim, ó, você é um espírito imortal, filho de Deus, e tem em você o germe de Deus latente, que você será capaz de fazê-lo desabrochar com a medida do conhecimento, do entendimento, da moralidade, da espiritualidade e assim por diante. Né? Não esse tipo de pensamento de Deus do panteísta. É isso, Marli? Exatamente, é deturpado. Na verdade, com essa questão 15, deixa muito claro que aí é o quê? Impera a vaidade, não é? O orgulho. Porque não podendo ser Deus, claro, com o materialismo, o homem era o próprio Deus. Ele conseguia tudo, não é? Materialmente falando, ele chegava até onde ele quisesse. Ele iria adquirindo bens, acumulando bens, tendo poderes cada vez maiores para o seu benefício aqui na Terra, egoisticamente. E aqui é o orgulho, porque o que eles fazem? Eles entendem que Deus está em tudo. Então, tudo bem, tudo é Deus, Deus existe e está em tudo. Só que acontece que aí também não tem aquela individualidade do espírito, né, dessa doutrina. Porque aqui, no Livro dos Espíritos, a preocupação é outra. Kardec quer explanar o conhecimento científico, não é? Universal, em todos os aspectos, que a humanidade alcançou até essa época em que ele faz essa publicação, e, portanto, que ele inclui tudo aqui, né? Todos aqueles questionamentos da humanidade, né? O céu e o inferno, não. O objetivo é outro, né? É saber da existência da vida após a morte e para onde vamos, é a comprovação científica disso. Então, com objetivos diferentes, a abordagem do panteísmo também é um pouco diferenciada. Mas a grande questão do panteísmo, que ele deixa claro no Céu e Inferno, é que a alma, a individualidade da alma, né? Porque em ambas as doutrinas não existe a individualidade da alma. E no próprio céu, e no próprio inferno, e no próprio purgatório, a alma é condenada ad eterno
Não existe progressão. É essa a preocupação dele. Então, ele quer mostrar as doutrinas ali para a gente entender esse aspecto. Aqui não, é o conhecimento pelo conhecimento. Né? Será que a Rose quer falar alguma coisa, Rose? Parece que você está animada aí. Eu acho que eu também penso assim, né? Da forma que vocês colocaram, nós não somos deuses, nós não temos, né, todas as características de Deus, e como foi falado na questão anterior, Deus está em todas as coisas, né? A gente, assim, se a gente parar para observar qualquer coisa da natureza, até mesmo assim, o nosso corpo por dentro, né? Assim, sistema respiratório, a gente vai ver como que ele é assim, tudo interligado, o que precisa para que tudo seja ali, aconteça corretamente. Então, tem que ter algo por trás, né? Por ter pensado tudo isso para que tudo funcionasse. Então, assim, a gente pode falar assim, não tem como negar, né? Como a Marli falou, a existência de Deus. E essa questão também achei interessante a Marli falar do nosso egoísmo, o nosso orgulho, que isso que nos leva a querer ser, né, como Deus, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, somos cheios de coisas para corrigir, todos os dias a gente erra, todos os dias a gente tenta acertar, então não há possibilidade nenhuma de sermos parte que compõe Deus, como se falam, alguns falam aí, mas assim, eu acho que é isso, não tenho mais nada para falar, não. Na verdade, Deus é uma essência divina, poderíamos nos expressar assim, que está em todos os lugares e em todas as coisas. Mas ele não é uma coisa. Não. E é esse ser existencial, essa inteligência que faz pulsar e vibrar o universo, assim como faz pulsar e vibrar cada átomo que existe, cada célula do nosso organismo e assim por diante. E a ideia do panteísmo é que Deus é a matéria. Então, é uma ideia errônea. Vamos ler a questão 16 para fechar essa linha de raciocínio. E aí depois a Marli explica melhor. E aí eu vou pedir para a Cida também. A Cida está prestando atenção hoje, ela está quietinha. A questão número 16. Então, aqueles que professam essa doutrina, o panteísmo, obviamente, pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez por toda parte, perdi a linha. Uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que pode se opor a esse raciocínio. Olha só, como é que pensa, ou como é que pensava um panteísta. Sim. Aí os espíritos são claros, né? Falam assim, o que pode opor a esse raciocínio? Não é simplesmente a razão, eles dizem. A razão. Refletir maduramente ou profundamente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo, que é um pensamento desse tipo. Então, a espiritualidade está mostrando para nós que esse tipo de pensamento não é o pensamento correto. Agora, vamos ver o que Kardec escreve para nós aqui embaixo, para depois a gente ir para os comentários. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria, em grande parte, o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes
a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento. E todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em todas as suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, que o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Cida, você quer falar alguma coisa antes que a Marli comente? Eu acho que tanto o niilismo quanto o panteísmo é uma fase da evolução, no meu ponto de vista. É uma fase da evolução. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando da verdade, nós vamos nos aproximando do que realmente é, e esse pensamento que nós temos hoje do Deus, Pai de todas as coisas, o Deus que nós admitimos hoje é um Deus que a humanidade já evoluiu para poder chegar nesse ponto que está hoje. Então, vamos dizer que nós já tenhamos passado pelo niilismo, pelo panteísmo, para podermos chegar agora e estarmos junto com a verdade, vamos dizer assim. Para nós, hoje, nós estamos juntos com a verdade, que é esse Deus maravilhoso que nós concebemos. Não sei se eu estou raciocinando certo, Marli. Não, mas nós não sabemos mesmo, nem eu sei se o raciocínio, mas está coerente com o que a gente está vendo, né? Quem garante que eu esteja raciocinando certo? Nós estamos aqui aprendendo e é interessantíssimo que a gente troque, né, os pontos de vista para que todos nós possamos crescer e aprender, né? Você está certíssima também, na minha opinião, quando você fala da evolução, né, que são doutrinas que marcaram fases da evolução, né? Porque no niilismo não havia nada acima da matéria. Quem mandava em tudo era o poder aquisitivo, né? E o poder mesmo social adquirido. Aí o panteísmo não deixa de ser uma evolução, não deixa de ser um degrau a mais, como você disse, porque já concebia Deus, mas de que maneira? Não é? De uma matéria tal e qual tudo que existe, tudo mais. Então, equiparava Deus a tudo, mas já é algo, né? Já dá um passo. Porque sem essa ideia, talvez nós demorássemos muito mais para chegar aqui agora, como você acabou de dizer. E nós estamos num ponto muito distantes ainda da verdade, não é? Dos nossos conhecimentos, de todo o nosso potencial. Pelo raciocínio quântico, o pouco que eu sei, né? Porque eu não sou física, mas eu estudo bastante, porque tem a ver com a doutrina, tem a ver com todos esses estudos, e tem a ver também com o meu trabalho de constelação.
Deus é uma consciência. E talvez supõe-se também, alguns físicos espíritas, que talvez este seja o ponto em comum entre Deus e a sua criação humana, né? Aqui na Terra, nós temos uma consciência. A nossa consciência não está em nós, né? Por quê? Porque ela não é física. Se Deus é uma consciência, ele está em tudo. Ele pode estar em tudo, porque é evidente que é uma consciência extremamente, né, trilhões de anos-luz superior à nossa, né, em tudo. Então, pela física quântica, todo o universo é um campo e tudo que existe de matéria vai dando saltos, né, que é onde ora é matéria, ora é onda, né, ora é partícula. E no grau zero, né, de vibração... Marli. Oi? Aí, Oi? Não, olha lá, voltou. Pode continuar, Marli. No grau zero da vibração é onde está Deus, né? Seria a energia dele. Porque em todas as outras vibrações, tem matérias a depender da vibração, né? Ali no campo, num determinado tempo e num determinado local, é que se formam os diferentes corpos, né? Conhecidos pela nossa inteligência humana. Mas Deus estaria ali. Então, vejam, é uma consciência, é algo que não tem como ser, como o panteísmo diz. A própria lógica contradiz isso. É impossível. É impossível. Mas não deixa de ser importante. Isso é um ponto muito importante que se estude e aprofunde, porque, verdadeiramente, Kardec pergunta para a espiritualidade, onde está escrita a lei de Deus? Aí eles falam, na consciência. Tá. Então, a lei de Deus está na consciência. Vamos fazer aqui um jogo de palavras. A lei de Deus está na consciência. Aí o Cristo fala, vós sois deuses. Aí nós falamos um para o outro assim, puxa, eu estou com peso de consciência. Se eu estou com peso na consciência ou qualquer coisa assim, é porque eu tenho consciência. Se eu tenho consciência, não é o Valmor que tem a consciência. A consciência não está no cérebro. A consciência é um atributo ou alguma coisa que poderia se expressar melhor do espírito imortal. Porque o patrimônio espiritual acompanha o espírito imortal, certamente nessa consciência. Exatamente. Então, nós usamos o nosso cérebro hoje como espírito porque estamos no corpo físico. E o que o Evangelho fala? O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então, nós estamos num corpo físico, usando artifícios da nossa consciência no cérebro para nos manifestarmos uns para com os outros. Sim. Mas o patrimônio espiritual que vamos levar quando sairmos desse corpo físico não é o cérebro, é a consciência. Não é? Então é lá que está escrita a lei de Deus. Por isso que nós não esquecemos as leis de Deus, porque elas estão impregnadas na nossa consciência. E na medida da nossa evolução, da aceitação das coisas, do conhecimento, da evolução espiritual, essa consciência vai se despertando. Sim, vai se aprimorando. Vai se aprimorando e nós vamos nos aperfeiçoando, sem dúvida nenhuma. Não é? Agora, eu estou de acordo com a Cida, porque eu acredito, sinceramente, no processo de evolução do espírito mortal, da matéria também que evolui, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, desculpe até a ignorância nessa área. Hoje, na atualidade, como tem diversificações de religiões, ainda existe panteísmo? Sim.
Por incrível que pareça, assim, ainda existe esse princípio aí em algumas mentes, em algumas mentalidades, tá? Eu não sei nomear, e até não seria o caso de nomear quais são as crenças aí, né? Não, é só para saber realmente. Mas existe. Assim como existe o niilismo, né? O niilismo e o panteísmo. O niilismo ainda mais até. Mas o panteísmo, sim. O niilismo é aquele que não crê em nada. Deus não existe. Existe o dinheiro. Eu trabalho, ganho, conquisto e ponto final. E morro e acabou tudo. Então, mas eu ainda penso assim, eles perguntam para a pessoa assim, você acredita em Deus? Eu falo assim, graças a Deus, não. Sim. Não é? Graças a Deus, não. Então, não sei. Mas existe sim, tá? Existe. Existe de tudo, né? Porque cada um de nós está numa fase da evolução. Agora, essa questão aqui é extremamente inteligente, né? Quando ele fala para buscarmos dentro de nós, né? Para procurar conhecer a nós mesmos. Quando você fala, né? Citou Jesus, né? Que nós somos capazes de fazer tudo o que ele faz e muito mais, que nós somos deuses. Realmente, em tudo, eu procuro analisar. Tem momentos que eu acho que eu estou ficando doida, né? Porque eu procuro trazer os conhecimentos todos, eu vou lendo aqui, lendo ali, para tudo o que acontece, para eu interpretar. Porque é interessante que toda noite, geralmente a gente faz a prece, se prepara para dormir, né? E eu penso muito em Jesus. Meu último pensamento é para Jesus, né? E madrugada esta eu caí, levei um tombo horroroso, né? Bati a cabeça, tô que não posso nem pôr a mão na ponta do criado. Se o Roberto não me levanta, acho que eu estava lá até agora. E qual seria o meu pensamento? Poxa, fiz minha prece, me preparei para dormir, dormi pensando em Jesus. Leva um tombo desse, estou toda, né? Onde está a proteção? Ah, mas é o inverso. Quer dizer, eu fui tão protegida que na minha idade não tomo cálcio, precisaria tomar, não quebrei um dedinho, uma ponta de dedo, não sofri uma fratura, poderia estar toda engessada. A gente sabe que com a idade, você tropeça e cai, quebra aí um monte de coisa, né? E eu não sofri nada, graças a Deus, estou ótima. Lá no show, a primeira coisa que eu pensei, nossa, hoje é dia do estudo. Já pensei, caramba, se eu não puder, né? Ficar sentado, enfim. Mas, olha, graças a Deus estou aqui. Então, veja que eu conheça-te a ti mesmo. O que aconteceu comigo foi uma tremenda proteção divina. Uma tremenda. Mas o raciocínio seria exatamente o inverso. As pessoas se vitimizam, essas pessoas que ainda estão presas a esses raciocínios retrógrados, né? Em comparação à nossa época. Eu estaria me lamentando, tá vendo? Olha aí, o que adianta rezar? Ah, não vou mais, que Deus, que nada. Não tem proteção nenhuma. Se existisse isso, eu não teria caído. Não, cair foi uma consequência. Eu sonhei que eu devia chegar num lugar lá e não sei por que o físico acompanhou o sonho e eu quis alcançar. Na hora de querer alcançar, fui para o chão. Alcancei o chão, né? Então, foi porque você fez a prece que aconteceu esse tombo leve. Se você não tivesse feito a prece, poderia ter sido pior. Não, mas então, isso não... a linha de raciocínio que hoje a gente pode fazer é uma linha de raciocínio mais lógico, não é? Do que o que a gente faria lá atrás. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Então, a evolução e os estudos e a compreensão, porque, veja, essa interpretação foi a partir de mim. Então, eu conheça-te a ti mesmo, que nos permite raciocinar. Porque tudo que nós aprendemos, ontem foi interessante o estudo, foi do Livro dos Espíritos, né, ontem. E também surgiu lá uma questão eu não lembro agora a questão, que deu ali uma margem, né? As duas asas, né?
a ciência e a moral, né? Os valores morais. Aí alguém respondeu que o primeiro deveria ser as leis morais, né? Mas não, porque o conhecimento, veja, eu vou para a física quântica, eu leio outras religiões, esses livros todos que vocês estão vendo aqui, ó, é uma miscelânea de tudo. Tem Padre Quevedo. Ainda ontem eu abri numa página que ele criticava o espiritismo, né? Era um paranormal, só que para ele espírita era demônio, né? Por quê? Porque ele tem uma mesmo, tá certo. eu devo andar naquele sentido, mas ele não fala naquele sentido, né? Então, o que acontece? Ele tem a formação dele, né? Padre, tudo, e a gente entende isso. Mas ele tem muita coisa no livro dele, nos livros dele, porque ele não escreveu só um, que nos ajudam a entender, porque ele era muito esclarecido. Na opinião do meu marido, todo padre é espírita por excelência. Porque eles estudam muito doutrinas, eles só não podem revelar. Eles têm isso velado. Para o meu marido, eles são inclusive médiums, né? Meu marido trabalhou com o Quevedo e tudo, e ele fala isso, mas se eles se voltassem para o outro lado, eles seriam, assim, eles dariam uma contribuição imensa. Só que vai falar para eles, né? É o pensamento contrário. Uma vez, o Raul Teixeira falou para nós uma questão assim, diz que duas pessoas conversando, de família, uma pessoa numa situação muito difícil, alguns problemas muito sérios, aí um da família falou assim, tá vendo? Foi só você entrar para o espiritismo que as coisas ruins acontecem com você, né? Sendo um combatente do espiritismo. Ela falou, não, é porque eu estou no espiritismo e posso entender a razão dessas coisas que elas estão acontecendo. Se fosse ao contrário, eu estaria desesperada, fazendo coisa errada, e etc. e tal. Então, o pensamento é inverso. Não é porque você entrou que aconteceu, é porque você está que acontece. É para você poder entender e não desesperar. Não é assim? Existe uma subversão aí, né? Uma inversão total de raciocínio. Mas é porque eles querem, porque se eles forem buscar, e os padres podem fazer isso, eu até concordo com o Roberto, que eles sabem das coisas. Eles apenas não podem, né? Eu concordo com ele, principalmente quando ele fala que todos são médiuns, e são mesmo. Agora, eu tenho um irmão que não é espírita, ele é professor de história, tá? Ele dá aula naquela escola particular lá em Caconde, dá aula... Ele saiu do Estado, mas ele dava aula no Estado. E ele dá aula no seminário aqui, de História. Então, dentro da História, ele estuda as religiões. Sim. E ele mostra, diz ele, né? Eu nunca assisti uma aula dele, mas diz ele que ele mostra para os padres formandos a história da religião deles, da história da religião católica. E mostra todos os erros cometidos, tá? E mostra a doutrina espírita. Ele não é espírita, mas ele leva o livro dos espíritos e outras obras, às vezes, e conversa com os padres sobre o espiritismo. E ele já me falou que alguns dos padres comentam com eles, tá, que o espiritismo tem uma certa lógica. Eles já estão compreendendo essas questões. A questão é que eles não podem manifestar. Como é que eles vão manifestar isso? E o teu irmão ainda está lá? Está lá. Porque eu conheço. Bom. Não, mas eu perguntei isso para ele. Eu falei, escuta, o bispo deixa você dar aula? Deixa, ele já assistiu a aula minha e falou que eu tenho que explicar tudo mesmo. Né? Então, e outra coisa, tem uma outra irmã nossa, que é também professora lá no seminário, e ela é espírita. Eu não sei se ela fala de espiritismo na aula dela. Eu esqueci qual que é a matéria dela. Acho que é português? Acho que é aula de português, não sei.
Não sei o que ela faz lá. Mas ela é uma professora que é espírita. E o bispo sabe, conhece todo mundo. E você quer que eu te fale mais? Nós tínhamos um programa de televisão aqui na nossa cidade. E uma vez, falando aí com um religioso, obviamente que eu não vou dizer quem é, eu estou aqui na internet, não posso falar isso, esse religioso olhando para mim num determinado departamento público, eu olhei para ele e falei, meu Deus, o que é isso? Eu não sei, parece que eu conheço esse rapaz, não conheço, eu não conhecia. Estava junto com outro amigo meu. E ele olhou para mim e falou assim, eu estou vendo que você está em dúvida se me conhece ou não, talvez você não me conheça, mas eu conheço você, eu assisto o seu programa. Eu falei, muito bem, beleza, continua com a gente, dá o apoio lá para a gente. Quando ele saiu, eu perguntei para o meu amigo, quem que é esse religioso? Aí meu amigo falou, eu não vou falar aqui para vocês quem que é. Mas era um religioso, uma outra denominação religiosa. E assistiu o programa. Por quê? Porque eles têm um interesse em conhecer para poder saber como é que vai direcionar seus passos. É isso? Mas é isso, né? Existem muitas questões aí que a gente não tem condições de entender ainda, né? Mas é o entender-se a si mesmo, é buscar dentro da gente que a gente chega a entender fora de nós. Porque a humanidade, geralmente, buscou primeiro fora, né? E já na antiguidade foi dito, conheça-te a ti mesmo. E a gente ainda não aprendeu isso, né? A olhar para dentro de nós. Então, eu falei para você, Marli, que eu ia sair mais cedo, mas já é 8h20, né? Então, vamos ficar até o finalzinho. Né? Tá bom. Vamos ver se a gente comenta mais alguma coisa. Você quer falar alguma coisa, Rosemary? Eu quero falar assim, eu concordo, né, com o que a Cida falou, eu também penso assim que nós estamos num processo evolutivo, né, e que conforme a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai estudando, a gente modifica a nossa forma de ver e de sentir as coisas. Achei interessante que o senhor falou do programa, eu sempre, família católica tradicionalíssima, assim, conservadora, quando meus pais não estavam em casa, eu assistia, sabe, assim, porque eu sempre, mesmo sendo católica, eu sempre gostei do assunto. Tinha alguma coisa que me chamava atenção, embora eu não sei muito, estou aprendendo agora, mas assim, e eu acredito que as outras denominações, as outras religiões também, eu acho que cada um tá no seu grau de evolução. Eu gosto também, como o Marli falou, de estudar outras religiões. Já fui conhecer outras religiões, tenho amigos de vários tipos de religiões também, e acho interessante você entender por que eles pensam daquela forma, não que assim, a gente vá convencer eles, porque a gente também tem que respeitar a maneira deles, a evolução, mas eu gosto muito de conhecer, sim, as diversas religiões, entender a lógica deles, por que eles pensam daquela forma, daquela maneira, e acredito que o conhecimento, como a Marli falou, a ciência, ela é muito importante na nossa vida, porque a gente precisa conhecer, né, para você poder acreditar, para você duvidar, para você estar sempre se questionando, e é a única forma da gente estar cada vez mais evoluindo. Então, como a gente fala de religião e do programa, que nós tivemos o programa Estrada de Damasco na TV, que era um programa espírita, né? Só aqui na região, pegava em poucos lugares, mas era muito assistido, e por poucos espíritas. O resto era todo outro público. E eu encontrava com pessoas na rua que questionavam algumas coisas, perguntavam outras, pedia para fazer um programa sobre um tema da Bíblia, e eu ia lá e estudava aquele tema. E, obviamente, que eu falava aquele tema que eles me pediam à luz da doutrina espírita. Né? Tinha até um dirigente de uma igreja, eu também não vou falar o nome, obviamente, né? E quando eu ia para a TV fazer o programa, ele ligava para mim, faltando uns 8, 10 minutinhos, 5 minutos para mim entrar no ar, que era um programa ao vivo. Ele ligava para mim na TV
queria falar comigo e ficava conversando e falava, eu quero te trazer para a palavra, você fala muito bem, mas você tem que vir para a palavra, você está no caminho errado, que não sei o quê, parará. E eu tratava ele com educação, com carinho, com zelo, e tentando e tal, até chegava a faltar uns 3 minutos, eu falava assim, fulano, agora você me desculpa, mas eu vou ter que desligar, eu vou ter que entrar no ar. Fica aí para você ver o que eu vou falar. Aí eu ia para o ar. Ele foi ligando. Um dia eu peguei e falei para ele, é o seguinte, eu vou ser um pouco deseducado ou indelicado com você. Tá? Eu vou entrar lá agora, vou desligar, vou entrar lá agora e vou dizer assim, o fulano de tal, dirigente da igreja tal, está ligando para mim todo início de programa, tentando impedir que eu faça o programa. Mas ele assiste todos os programas, certamente, para depois comentar com seus fiéis. Não, mas você não pode fazer isso. Eu falei, bom, então, você me deixa fazer a minha parte, curtir aqui meu programa, pregar a minha doutrina, e você fica na sua. Tá? Hoje eu não vou falar nada, mas a próxima vez que você ligar, aí eu vou falar. Eu sei qual é a tua igreja e sei seu nome. Eu não sabia, sinceramente. Fiquei sabendo depois, mas naquele momento eu não sabia. Aí ele nunca mais ligou. Eu continuei fazendo os programas. Entendeu? É porque eles assistem realmente, eles têm curiosidade. Tá? Mas isso aí é ruim? Não, é ótimo. É querer esclarecimento, isso é ótimo. A doutrina espírita, como eu sempre digo, não é salvacionista, não faz proselitismo, tá? Não pretende ser a religião do futuro. O que ela pretende é ser o futuro das religiões. Quando a Bíblia, o Evangelho fala, haverá um só pastor e um só rebanho, ele não está dizendo que haverá uma única religião na humanidade toda. Ele está dizendo que haverá um pensamento religioso em todas as religiões. É isso que é o pensamento religioso. É isso que o pastor e um só rebanho vai direcionar às religiões. Então, o Espiritismo tem como meta, não é arrebanhar adepto, não é encher a casa espírita de adeptos, é transformar o homem em homem de bem onde quer que ele esteja. Exatamente. É esclarecer. É só isso, é só esclarecer. E você continua na sua religião, onde é que você vai, conquanto que você encontre com Deus lá onde você estiver, está ótimo. Mas tenha o esclarecimento do espírito imortal. É isso que a doutrina espírita pretende. É verdade, sim. É isso mesmo, né? Mas, enfim, a gente não sabe onde vai chegar, né? Mas que é muito importante esses esclarecimentos espirituais, isso não resta dúvida, né? Não resta dúvida. É como você disse, né? Eu não sei se o espiritismo é a única, ou enfim, é a religião que vai ficar, ou essa filosofia que vai ficar. Mas é o que eu digo, por enquanto, ela preenche aquilo que eu busco. Né? Ela preenche. 12 com 7 é 19. Então, dia 19 é a nossa próxima, né? Nosso próximo encontro, não é isso? Isso. Eu marquei aqui o capítulo 2 para nós iniciarmos no dia 19. Então, eu vou agradecer a presença de todos vocês. Falta 3 minutos para a gente terminar, para a Marli começar o estudo dela. Eu já falei com a Marli, eu tinha que sair até um pouco mais cedo, mas não é possível. Né? Então, eu vou pedir para a Marli fazer a prece para a gente encerrar. Eu ia pedir para a Luciana, para a Rosemary, mas ela saiu de cena ali, deve ter ido fazer alguma coisa. Ah, voltou lá. Ó. Então, Rose, faz a prece, por favor. Faço. Então, vamos agora levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de mais um dia de estudo, pedindo sua proteção, que possamos ouvir sempre suas palavras,
e colocá-la sempre em prática, que possamos ser sempre seguidores do exemplo de Jesus. Que assim seja. Obrigado, Rose. Eu não falei nada da Débora hoje, nem da Marinha, vocês me desculpem, né? Mas eu estava aqui animado no comentário, mas muito, muito obrigado pela presença de vocês. Até na próxima, então. Tá? Boa noite para vocês. Fiquem com a Marli agora. Boa noite, Marli. Muito obrigado. Boa noite, por favor. Vou pegar mais água. Vou levar a Cida. Oi?